e José Munir Nácia, no Mídia Sem Máscara na TV. Boa tarde, amigos. Estamos aqui de volta. E as novidades da semana, principal, evidentemente, é a morte de João Paulo II. 2 dias antes do falecimento do Papa, a Folha de São Paulo publicou numa tripinha de 10 centímetros, escondida num canto de página, salvo engano a página 7, mas vocês podem conferir, caso tenham uma versão eletrônica através do UOL, publicou a notícia de que documentos recém-abertos da Alemanha Oriental confirmavam que a tentativa de assassinato do Papa em 1981 tinha sido planejada pela KGB, o Serviço Secreto Soviético. Isso saiu numa tripinha deste tamanho, é a mesma coisa que não sair, é a mesma coisa que esconder. Eu considero que este foi o maior insulto feito ao Papa pela imprensa nacional, tão pródiga nesses insultos nos últimos dias. Porque vocês imaginam o que aconteceria se aparecesse um papel, mesmo suspeito, mesmo não oficial, que confirmasse de algum modo a tese da participação da CIA no complô para assassinar John Kennedy. Isso seria manchete em todos os jornais, haveria programas de televisão, haveria um escândalo universal seguido de um inquérito para a punição dos responsáveis. Não por uma coincidência, o famoso filme que disseminou essa tese da CIA, o filme do JFK, do Oliver Stone, esse filme surgiu também de uma operação da KGB. Um diretor recém-aposentado da KGB confessou que ele mesmo tinha sido o autor de um falso dossiê que ele introduziu nos Estados Unidos e fez chegar à mão de várias pessoas na mídia e no show business, né? E uma delas foi justamente o Oliver Stone. O Oliver Stone mordeu a isca, acreditou na história e fez o filme JFK. Tá certo? Então isso quer dizer que quando se trata de uma suspeita, vamos dizer, puramente fantástica contra a CIA, isso tem uma repercussão universal. Agora, quando se trata de documentos oficiais que comprovam definitivamente a autoria soviética da tentativa de assassinato do Papa, isso é escondido num cantinho de página. O famoso escritor dissidente soviético Vladimir Bukovsky, que foi o primeiro a fazer pesquisas nos arquivos de Moscou, que foram, antes de ser abertos para o mundo, foram abertos especialmente para ele, porque ele era testemunho num processo movido contra o então recém-fechado Partido Comunista da União Soviética, que o Yeltsin tinha fechado. O Vladimir Bukovsky, que estava morando em Paris, tinha fugido para Paris, ele disse que só seria testemunha caso lhe concedessem o privilégio de examinar os arquivos de Moscou. Então ele foi o primeiro, antes da abertura geral, ele foi o primeiro a investigar lá. E ficou durante um ano, né, copiando papéis, ainda com aquele scanner de mão, aquele que corria assim, que saía tudo torto, né? E trouxe lá, parece que umas 12 mil páginas. Nessas 12 mil páginas, ele tinha a comprovação direta de que a KGB financiava praticamente toda a imprensa social-democrática da Europa. Social-democrática quer dizer, a imprensa da esquerda light, a esquerda não, supostamente não comunista. E que dos correspondentes estrangeiros nos principais países da Europa, a maior parte estava na folha de pagamento da KGB. Mesmo aqui no Brasil também apareceu isto. Um funcionário da KGB confessou que na época de 64 havia várias dezenas de jornalistas brasileiros na folha da KGB. Muito bem, quando o Bukovsky chega com isto, com este dado na Europa, procura os principais jornais, não social-democratas, jornais tidos como conservadores ou centristas, e nenhum deles quis tocar no assunto. Todos diziam assim, não, nós não podemos reabrir feridas do passado. Você imagina se tivéssemos adotado o mesmo sistema com os criminosos nazistas. Imagina se em vez de fazer o julgamento do Nuremberg, todo mundo botasse panos quentes e não, nós não podemos reabrir feridas, tudo isso tem que ser esquecido porque foi uma coisa muito triste. O nazismo estaria aí imperando no mundo novamente.
Para aqueles que acreditam que o comunismo acabou, imaginam que teria sido o fim do nazismo, né? Se derrubado o Führer, ninguém toca na SS, ninguém toca na Gestapo, etc, etc, e todo mundo põe panos quentes e diz, vamos esquecer o passado. O problema com o comunismo foi justamente que, em vez dos autores de crimes ainda maiores que o de Hitler serem denunciados e punidos, o universo inteiro tratou de protegê-los, tratou de lançar sobre eles o manto do esquecimento. O resultado é que na KGB não foi demitido um único office boy. A KGB chegou a ter, e eu creio que tem ainda, não deve ter diminuído muito, chegou a ter 500 mil funcionários, quer dizer, foi a maior repartição pública da história humana. Além de ter uma rede de pelo menos 20 milhões de colaboradores através dos militantes comunistas espalhados no mundo. Porque a grande força de um serviço secreto não está nos seus funcionários oficiais, mas está nos colaboradores informais, né? É uma das forças do Mossad. O Mossad, o Serviço Secreto Israelense, é pequenininho, tá certo? E por que ele é tão eficiente? Ele é tão eficiente porque toda a comunidade judaica no mundo se sente obrigada a colaborar de alguma maneira, tá certo? E assim como, vamos dizer, o pessoal judeu, que são 18 milhões de judeus, colabora com o Mossad, os militantes comunistas colaboravam com a KGB, não é isso? Então, essa rede de colaboradores informais tem uma penetração infinitamente maior do que pode ter os profissionais. Então, você imagina o que eram 500 mil profissionais trabalhando com auxílio de 20 milhões de colaboradores informais. Mais ainda, o orçamento da KGB não era calculável. Não havia um orçamento definido. Quer dizer, qualquer verba estatal da União Soviética podia ser alocada para a KGB sem necessidade de maiores explicações e sem isso ser discutido sequer no Comitê Central. Era direto com o secretário-geral. Quer dizer, o secretário-geral, que era o chefão do Partido Comunista, fazia lá uma requisição de mais grana para a KGB e aquilo não era discutido por ninguém, de modo que os trabalhadores chegaram à conclusão de que é impossível saber quanto era a verba da KGB, porque é limitada, mas era aproximadamente 50% do total dos recursos do governo soviético. Então, vamos dizer, isto é uma máquina, como uma máquina policial como nunca houve na história. E a população de hoje tem uma dificuldade de conceber essas coisas. Primeiro que não tem informação correta, e segundo que a coisa passa um pouquinho a capacidade da imaginação, né, do freguês. Também não pense que a KGB era apenas um serviço secreto, no sentido que tem um serviço secreto da Marinha Americana, em que aqui nós temos a ABIN. Não. A KGB era encarregada da totalidade, vamos dizer, de operações discretas necessárias à implantação, vamos dizer, e manutenção do poder comunista. Isso incluía, por exemplo, a administração total das atividades culturais soviéticas. Quer dizer que a maior parte dos livros que estavam em circulação era por decisão e por iniciativa da KGB. Também, vamos dizer, a fiscalização, se não a própria produção dos jornais. E no exterior, vamos dizer, a rede de operações da KGB no exterior é uma coisa quase inimaginável, porque abarcava, por exemplo, a administração total dos movimentos culturais no Ocidente, durante meio século. Tudo quanto é congresso de escritor, né, grandes empreendimentos editoriais, tudo isso tinha o dedo da KGB. Não há um só grande escritor ocidental, nenhum prêmio Nobel de Literatura, nenhum sucesso das letras, que não tenha algum dia sido manipulado pela KGB, pelo menos tentativamente. Praticamente, se você averigua a biografia de cada um, você vê que em algum momento houve ou um envolvimento, ou ao menos uma tentativa de envolvimento. Os grandes escritores americanos, todos sem exceção. Agora, você imagina, né, que na imaginação popular, na fantasia popular, ainda existe um confronto entre CIA e KGB. Eu digo, bom, é confronto da formiguinha com o elefante. Quer dizer, a CIA nunca teve recursos desse porte. Por exemplo, eu sei que o único empreendimento cultural feito pela CIA foi o famoso Congresso pela Liberdade da Cultura, em 1955, em Berlim Ocidental, que foi a primeira reação de algum serviço desse tipo ocidental a algo que a KGB já vinha fazendo desde 1930, quer dizer, com
25 anos de atraso, fizeram um congressinho depois de a União Soviética, a KGB, ter feito alguns milhares. Então, o tamanho desta entidade já ultrapassa um pouco a capacidade imaginativa do cidadão comum. Tá certo? Do mesmo modo, ultrapassa essa capacidade o estudo da penetração que a KGB teve dentro da igreja. Hoje nós sabemos, hoje existem documentos suficientes para saber que todo o rumo tomado pelas coisas no Concílio Vaticano II foi praticamente determinado pela influência da KGB. Quer dizer, o número de gente da KGB que tinha lá dentro era incalculável. Quer dizer, isso foi uma coisa feita para, vamos dizer, penetrar a igreja e destruí-la por dentro mesmo. Tá certo? E os próprios papas tiveram consciência disso. O Paulo VI, tá certo? Morreu amargurado, vendo que as coisas tinham tomado um rumo absolutamente incontrolável. Mas foi até ingenuidade dele, porque não é que tomou um rumo incontrolável, não estava sob o controle dele desde o começo. Ele é que imaginava que estava. Mas quando ele assume o papado, a igreja já tinha, por influência da KGB, já tinha assinado aquele famoso Pacto de Metz, no qual o concílio se comprometia a não fazer nenhuma denúncia contra o comunismo. Mas o concílio durante anos discutindo, todos os cardeais mais importantes do mundo lá discutindo os assuntos essenciais da humanidade da época, e se fala de tudo, menos do comunismo, que era a coisa mais importante. Tá certo? Então, só com isto, o conjunto de documentos, o conjunto de resoluções do concílio já se tornou apenas uma cortina de fumaça para proteger o regime mais sangrentamente genocida de todos os tempos, que fazia inveja ao próprio Adolf Hitler. O concílio foi isto e nada mais do que isto. Quer dizer, você continuar raciocinando como se o concílio tivesse sido, vamos dizer, florescimento de grandes descobertas e de grandes iluminações espirituais, em que a igreja tivesse feito grandes progressos no sentido humanitário, etc., é você continuar raciocinando segundo a simples propaganda soviética lançada na época. O concílio não foi nada disto. Quer dizer, os papas estão perfeitamente conscientes da história do concílio, sabem o que aconteceu. Olha, eu vou lhe mostrar uma coisa aqui. Tudo isso que eu estou falando está documentado neste livro aqui, Las Puertas del Infierno, do historiador espanhol chamado Ricardo de la Cierva. E aqui temos, aqui veja, o Ricardo de la Cierva, aqui, com sua esposa. Só vira um pouquinho para aquela câmera, né? Isso, para essa câmera. Isso, você fica com essa e o livro com aquela. Bom, sim. Aí fica Então, mais fácil. Ricardo de la Cierva, sua esposa, e o Papa João Paulo II, ele entregando este livro, que foi o primeiro de uma série de 3, enormemente documentado, onde toda essa história da penetração da KGB no concílio está contada. O Ricardo de la Cierva é uma figura importante da intelectualidade católica espanhola, tá certo? Praticamente não há ninguém no Colégio de Cardeais que desconheça a obra dele, e o volume foi entregue, o primeiro volume foi entregue pessoalmente nas mãos de João Paulo II, de modo que ninguém no Vaticano ignora essa história. Quando falam em público, pode fazer de conta, pode disfarçar, pode não querer tocar no assunto, mas todos sabem perfeitamente isso, que o concílio foi praticamente dirigido pela KGB. Pela mesma entidade que uns anos depois contrata esse senhor Mehmet Ali Agca para matar o Papa. A história do complô soviético para matar o Papa foi pesquisado durante anos por uma repórter das seleções, Claire Sterling. Ela ficou uns 2 anos aí viajando pelo mundo e fazendo pesquisa até obter, vamos dizer, provas cabais de que o assassinato do Papa tinha sido orquestrado pela KGB. Tem aqui a tradução brasileira, que saiu pela editora Nórdica, tá certo? De modo que tudo isso já é suficientemente conhecido. Quando, depois de tudo isso, a tese da Claire Sterling é finalmente confirmada por documentos oficiais da Alemanha Oriental, da ex-Alemanha Oriental, o que faz a nossa imprensa com isso? A imprensa inteira não deu uma linha, tá certo? E a Folha deu uma tripinha deste tamanho. Ou seja, a imprensa está fazendo a mesma coisa, a imprensa brasileira está fazendo a mesmíssima coisa que a imprensa europeia fez com Vladimir Bukovsky, isso é, colocar panos quentes.
Ora, se acontecimentos tão fundamentais são sonegados ao conhecimento do público, pode entender o que está acontecendo. Eu que vivo estudando, pesquisando, juntando documentos sobre essas coisas, eu tenho uma imensa dificuldade para, às vezes, entender qual é o curso curso do processo histórico que nós estamos vivendo, tá certo? Mas a população em geral não tem a mínima condição de saber o que está acontecendo. Por quê? Este domínio exercido pela KGB, na imprensa, na mídia do Ocidente, não terminou. A KGB não fechou, a KGB está funcionando. É o homem da KGB que é o presidente da Rússia, tá certo? O dinheiro da KGB, uma grande parte, foi transposta para o Ocidente, criando grandes firmas que são uma imensa rede de lavagem de dinheiro, que ninguém fala coisa nenhuma, embora também esteja amplamente documentado. Enfim, é isso com essas coisas que eu fico querendo dizer que a compreensão do processo que nós estamos vivendo ultrapassa a capacidade do cidadão comum e é um assunto que hoje só pode ser compreendido por especialistas, por estudiosos que se dedicam àquilo. Agora, esses estudiosos também, frequentemente, ficam com medo daquilo que descobrem, tá certo? Quer dizer, nem todo mundo vai ter essa cara de pau que eu estou tendo aqui, diz, olha, eu fui lá, estudei, descobri esse documento, mais esse, o que está acontecendo é isto. Se todos eles fizessem isso, então o processo se tornaria muito claro. Por que não fazem? É muito simples, porque hoje a profissão de estudioso, de pesquisador, etc., está na mão, em geral, de ONGs que são, em última análise, quando você vai rastrear para quem trabalha essas ONGs, estão todos ligados à ONU. Tá certo? E a ONU é, vamos dizer, o órgão que se tornou, vamos dizer, depois, sobretudo, do fim da União Soviética, ela se torna, vamos dizer, o centro da operação mundial da KGB. A partir do fim a partir de uma década antes da queda da União Soviética, a liderança do movimento comunista tinha chegado à conclusão de que precisava haver uma imensa mudança de estratégia. Isso está bem documentado no livro do Golitsyn, que se chama New Lies for Old, Novas Mentiras em Lugar das Velhas. Então, a grande mudança de estratégia consistia, sobretudo, vamos dizer, em dissolver aquela estrutura monolítica e autoritária do partido, criar uma estrutura mais pluralista para dar mais mobilidade ao conjunto. E, em segundo lugar, tomar os organismos internacionais. Tomar através da penetração. Isso quer dizer que toda esta cúpula de ONU, Unesco, Organização Mundial da Saúde, é tudo gente que veio da KGB. Pô. Isso aí não é muito difícil você rastrear isso. Então, isso criou, vamos dizer, um sistema de parasitagem internacional e de chantagem moral, que é uma coisa absolutamente assombrosa. Hoje, quando esse pessoal de ONU decide alguma coisa, quer chegar a algum objetivo, instantaneamente eles conseguem mobilizar a mídia internacional para que toda ela proceda como se este objetivo desejado já estivesse alcançado, implantado e já não pudesse mais ser discutido, né? Como, por exemplo, o aborto. Se uma pessoa hoje é contra o aborto, né, imediatamente ela é acusada de retrocesso. Quer dizer, retrocesso quer dizer como se o aborto já estivesse, fosse um fato consumado, o direito ao aborto é um fato consumado, e qualquer contestação já é coisa do passado. Isso quer dizer, aquilo que está sendo discutido é dado como se já tivesse sido resolvido e ninguém mais tem o direito de opinar contra. E pior ainda, ao mesmo tempo que existe esta imposição tirânica de um fato consumado, os que fazem isso ainda acusam os outros de intolerantes. Quer dizer, o sistema de poder mundial impõe uma situação, como se já tivesse sido discutido, todo o assunto tivesse sido esgotado, quando na verdade não houve discussão alguma, houve apenas propaganda de um dos lados. E se alguém do outro diz, eu não concordo, já leva o carimbo, você é intolerante. Ou seja, o sentido da intolerância mudou exatamente ao contrário. Então aqui temos o Papa, por exemplo, que morreu, o Papa é rotulado de intolerante porque ele era contra o aborto. Eu digo, espera um pouquinho. O Papa tem alguma autoridade civil? Ele pode mandar alguém para a cadeia? Ele não pode. O Papa não é um governante, o Papa não tem polícia, o Papa não tem a mídia para trabalhar. Ao contrário, a mídia inteirinha está contra ele. Tá certo? Quer dizer, faz aquela homenagem da boca para fora, mas desce o cacete no homem, né? Então, quer dizer, como esse grande esquema de poder internacional já impôs o abortismo, então quem fica contra
você emite uma opinião contra, mesmo não tendo poder nenhum sequer para disseminar a sua ideia, é você que é o intolerante. Isso é uma inversão absolutamente caricatural e satânica da realidade. Do mesmo modo, esse negócio de casamento gay está sendo imposto como se já tivesse sido discutido e como se aquela tese tivesse provada, que aquilo lá é bom. Eu, pessoalmente, não sei se é bom ou ruim. Eu sei que nós temos o direito de discutir até o fim. Agora, se o outro lado já pega a sua tese e a impõe como se já tivesse sido discutida, né? Ora, assim não dá. Exato do mesmo modo essa questão do desarmamento. Nós sabemos que a mídia inteira brasileira não noticia as coisas corretamente. Por quê? Porque ela é adepta do desarmamento. Então, a verdade, a mentira não interessa. Interessa só a opinião, e a opinião deles já prevaleceu e já é imposta como se fosse a conclusão de um debate, quando na verdade não houve debate nenhum. Quer dizer, o número de pessoas que têm a oportunidade de comparecer para a mídia e opinar contra, vamos dizer, esta opinião já oficializada, então, é um número mínimo de pessoas. Quer dizer, não há um debate honesto. Agora, por exemplo, se você fala, vamos fazer um plebiscito, fazer um referendo, né? Nesse referendo é o seguinte: de um lado existe uma campanha promovida, né, por duas a três ONGs pequenas, financiado com dinheiro brasileiro, né, financiado do próprio bolso pelos seus participantes, e do outro lado existe a ONU, a Organização Mundial da Saúde, o governo brasileiro, o PT, todos os bancos, todas as grandes empresas, etc, etc. E você acha que isto é um debate honesto? Ora, você verá, por exemplo, estes sem vergonhas que promovem a campanha do desarmamento, qualquer pessoa que seja contra o desarmamento é imediatamente rotulado de trabalhar para a indústria de armas. Ora, o Brasil só tem uma indústria de armas, que só vende praticamente para o exterior e para a polícia, que é a Taurus. A Taurus já concordou faz tempo em ficar quietinha e não participar do debate. Tá certo? Então, que interesse da indústria armamentista existe nisso aí? Não existe nenhum, meu Deus do céu. Ao contrário, o movimento desarmamentista é que está apoiado em fortunas imensas, a começar pela do seu Jorge Soros. Tá certo? E no Brasil, nós temos praticamente todos os canais de televisão e praticamente todos os jornais. Não é que eles defendem esta tese, eles não defendem tese nenhuma, eles impõem um fato consumado e bloqueiam a possibilidade da discussão. Primeiro que não dão espaço para as pessoas falar. Segundo, quando dão, é um espaço absolutamente desproporcional. Quer dizer, você fala 2 linhas, o outro fala 10 edições inteiras. É de uma desproporção monstruosa. Tá certo? Do mesmo modo, esta ideia de que quem está contra tais ou quais objetivos é culpado de retrocesso, está supondo que esses objetivos já foram atingidos, né? Então já não se trata de um pró e contra, 2 teses, se trata do presente contra o passado. Quer dizer, isso desarticula totalmente a colocação lógica do problema. Quer dizer, se uma coisa está na moda hoje, isso não quer dizer que ela esteja certa. Quer dizer, você não pode dizer que o presente está sempre certo com relação ao passado, ou que o futuro estará sempre certo com relação ao presente. Quer dizer, a linha do tempo é uma coisa, e a linha da verdade e falsidade é outra completamente diferente. Isso uma criança tem a obrigação de saber. Quer dizer, que uma coisa ter vindo depois da outra, não quer dizer que ela seja mais verdadeira do que a outra. Se você vicia as pessoas a pensar assim, quer dizer, a discutir as teses, não em termos de verdade ou falsidade, mas em termos de avanço ou retrocesso, você viciou a cabeça das pessoas, você as estupidificou, porque significa que você está induzindo a acreditar assim, qualquer coisa que seja lançada na moda deve ser imediatamente aceita como tal e não pode mais ser discutido. Quer dizer, então você cria uma intolerância dogmática brutal, que faz as pessoas ficarem todo mundo com medo de estar no passado, quando na verdade aquilo que ela está defendendo no passado não é nem passado, é uma coisa tão presente quanto a outra, uma hipótese tão presente quanto a outra. Se existe a possibilidade de você ser pró ou contra o aborto, é porque estas 2 hipóteses são atuais, meu filho. Das 2 correntes existem. Então, como é que uma delas vai dizer, nós somos a atualidade e você é o passado? Quer dizer, que desfiguração total da linha do tempo é esta? Isso é um processo hipnótico, um processo fraudulento de argumentar, vamos dizer, para manipular as pessoas. E isso é usado o tempo todo. Por exemplo, contra João Paulo II,
esta fraude do avanço e retrocesso foi usada o tempo todo nesta porcaria feita pela Veja. Porque, não é porque a Veja é contra o PT que nós vamos dizer que ela é a Bíblia. Não, a Veja é uma revista profundamente mentirosa e fraudulenta, que está o tempo todo usando este tipo de artifício. Na outra edição estava o senhor Roberto Pompeu de Toledo, que eu pessoalmente acho um cretino, dizendo que, como que esse George Bush ousa dizer que ele é a favor da vida, se enquanto o governador lhe permitiu 150 execuções. Eu digo, ora, a base desse raciocínio, o fundamento desse raciocínio, é que o governador, primeiro, quem condena as pessoas à morte é o governador, não a justiça. O governador não tem nada a ver com isso, quer dizer, os tribunais condenam. E segundo, é que o governador, a primeira obrigação do governador é dar indulto a todos os condenados. Se ele deixou de dar indulto, ele não cumpriu as obrigações. Ora, se o governador tivesse que dar indulto a todos os condenados à morte, para que existiriam os tribunais? Já recebe o indulto direto. Quer dizer, isso é um raciocínio digno de um jumento, senhor Roberto Pompeu, tá certo? E o senhor sabe que o senhor não é um jumento, o senhor sabe que o senhor é um farsante. O senhor está enganando as pessoas, o senhor está usando argumento que o senhor mesmo sabe que é capcioso, sabe que não vale. Nesta edição da Veja, então a ideia do avanço e do retrocesso foi usada abundantemente contra o pobre João Paulo II. Eu nunca estive entre os grandes admiradores do Papa. Sempre gostei dele, mas nunca achei que ele fez nada extraordinário. Mas, note bem, se um Papa é contra o aborto, é muito simples. É porque a religião cristã é contra o aborto há 2000 anos. Se o Papa é contra casamento gay, tá certo? É porque a religião dele é assim há 2000 anos. Tá certo? E a dos judeus há 5000. Você está entendendo? Então, por exemplo, lá em Jerusalém, as autoridades religiosas cristãs, judaicas e muçulmanas entraram num acordo e falaram: aqui não vai ter passeata gay. Vão fazer isso lá na tua mãe. Aqui não. Aqui não tem bagunça. E está certo que aquilo é a cidade santa de 3 religiões e gay nenhum, em nome da sua vontade de fazer isso ou aquilo, que é uma vontade de dizer, porque isso aí é um capricho. Nós sabemos, eu não sou contra ninguém fazer, mas isso aí, olha, esse negócio de sexo, isso é divertimento, gente. E divertimento não é uma coisa séria como religião. Se você quer brincar, quer fazer sexo com o seu vizinho, com o seu cachorro, com o hipopótamo, isso é brincadeira da sua parte, é seu direito ao divertimento. Mas não venha dizer que isso é uma coisa séria como a religião judaica, que criou a nossa civilização, como a religião cristã ou como o Islã. Não é. Não coloque no mesmo plano as duas coisas. Quer dizer, o seu direito de se divertir não está no mesmo plano que o direito que o outro tem de buscar o sentido da vida, de buscar a eternidade e buscar o conhecimento de Deus. Isto é uma coisa séria, isto é o sentido da vida. Ao passo que o que vocês estão defendendo é apenas o direito de se divertir. E ainda tem a cara de pau de colocar as duas coisas no mesmo plano e dizer que quem não concorda está no retrocesso. Eu digo, como retrocesso? Isso quer dizer que a moda que vocês criaram, ela é eterna? Ela vai durar para sempre? Ela não pode ser revogada amanhã? Quer dizer, a história não é um campo que está em constante mutação, que hora vai para um lado, hora vai para o outro. Quer dizer, existe esta coisa da conquista definitiva e irrevogável. Que retrocedem são eles. Eu que você, aliás, cá entre nós, que retroceder. Né? Então eu não tenho nada contra ninguém retroceder, sexualmente. Né? Eu tinha um colega que a gente chegava na casa dele e tocava a campanha, dizia, fulaninho está aí, daí atendia o pai dele. Senão ele saiu para proceder ao salutar exercício da cópula. Então, se quer proceder, retroceder, faça o que quiser, mas isso, meu filho, são diversões. Não são nem diversões públicas, são diversões privadas. E você querer colocar isso no plano das grandes religiões, isso é um assinte à nossa inteligência. Tá certo? Ainda quer que nós respeitemos. Respeite seu direito de fazer o que você quiser. Agora, não, se você acha que isso é tão importante, tão valioso para a humanidade quanto as grandes religiões, só pode tirar uma conclusão. Você é psicótico. Tá certo? Porque as religiões construíram a civilização, construíram as condições da vida humana e o seu divertimento, meu filho, só pode ter sido bom para você mesmo, tá entendendo? Para mim, não disse nada. E para o restante da humanidade também. Ou você acha que quando você vai para a cama, você está fazendo um benefício para a humanidade inteira. E todo mundo tem a obrigação de ser grato para você, porque você foi proceder ou retroceder com a sua vizinha, com o seu vizinho. Ora, faça-me um favor, pode ter um pouco de senso do ridículo.
Agora, cada vez que você vai lá brincar, nós vamos ter que te agradecer, até que te dar uma grana. Muito obrigado, o senhor é o benfeitor da humanidade. Coisa estúpida. E o que as pessoas estão fazendo com João Paulo II é isso, estão colocando as exigências, tá certo, de movimentos puramente hedonistas, tá certo, e estão nivelando, quer dizer, com a obra desse homem que só trabalhou pela salvação da humanidade o tempo todo, tá certo? A questão, por exemplo, do aborto, a meu ver, não depende absolutamente de decisões de fé religiosa. Depende de uma questão muito simples. O senhor que está ouvindo, o senhor sabe se o feto é um ser humano completo, como o senhor mesmo, ou se é apenas um aglomerado de células que pode ser arrancado como se fosse um câncer? Ora, o feto, por definição, pode ser olhado das duas maneiras. Ora, ele lhe parece o ser humano, ora, ele lhe parece o aglomerado de células. Por quê? Porque ele é exatamente... Aristóteles já diria isso, explicaria isso da maneira mais simples. Quer dizer, como o feto é uma coisa que está em formação, não tem uma forma definitiva ainda, ele tem os dois aspectos. Ele tem um aspecto da forma que ele vai adquirir, ele tem o aspecto informe dos materiais que o compõem. E ele consiste precisamente nessa indecisão. Quer dizer, o feto, por sua própria natureza, pode ser olhado das duas maneiras, e você não pode dizer que nenhuma das duas é a verdadeira e a outra a falsa. Por quê? Não se pode falar em verdade ou falsidade definitiva num processo que está em formação e que não adquiriu a sua forma definitiva ainda, meu filho. Entendeu? Então, isso quer dizer que se o feto morrer, ele passa a ser apenas um aglomerado de células. Se o feto viver, vai virar, por exemplo, a senhora, o senhor, o seu filho que está sentado lá, ou até mesmo eu. Tá certo? Nem todos os fetos tiveram esse privilégio de virar eu, ou o Zé Munir, ou a Marisa, tá certo? Mas 3 tiveram. Tá certo? Então, outro pode ter virado, né, o Lula, o Palof, né, e assim por diante. Todos esses fetos eram aglomerados de células, mas viraram pessoas humanas. Se tivessem morrido, teriam ficado apenas aglomerados de células. Mas eles não eram, enquanto estavam em gestação, eles não eram nem uma coisa nem outra. Era uma tensão, uma transição, um processo. Isso, Aristóteles ensinava isso 2.400 anos atrás, esses burros não aprenderam até hoje. Então, olha, se o feto é, ao mesmo tempo, uma coisa e a outra, ninguém pode assegurar que ele é efetivamente uma coisa ou a outra. Portanto, o feto é apenas um ser humano possível. Ora, você tem o direito de matar um ser humano possível? Pergunto eu, ali tem uma porta, nessa porta tem uma chance de 50% de passar um ser humano. E você está armado com um revólver. Você tem o direito de dar um tiro naquela direção sem saber que vai... Sabendo que você tem a chance de 50% de acertar um ser humano, ninguém tem o direito de correr esse risco. Então, como ninguém pode obter uma certidão cabal a respeito do estatuto humano ou não humano do feto, ninguém tem o direito de abortar. É muito simples. Porque se você... Existe no Código Penal brasileiro, um artigo que pune a exposição a perigo. Se você expor uma pessoa a perigo, mesmo potencial, mesmo que o perigo não se cumpra, é crime. Então... Se você está fazendo um aborto e há um risco de que esta pessoa que você esteja matando seja um ser humano efetivo, coisa que você não sabe, eu também não sei, tá certo? Você já está cometendo crime. Então não se trata de uma premissa religiosa, trata-se de uma obviedade filosófica e científica que ninguém pode negar, mas que está, essa explicação que eu lhe dei, meu amigo, quer saber? Para a gente explicar isso é simples, para Aristóteles é simples, mas para esta porcaria desta intelectualidade brasileira, para essa porcaria do Congresso Nacional, para essa porcaria de governante que nós temos, tá certo? Isso é quase incompreensível. O sujeito que eu ouvi, eu acho que se eu explicar isso para os deputados do Congresso Nacional, o cérebro dele vai entrar em curto-circuito, porque nunca tinha pensado nisso, porque ignora os rudimentos da análise filosófica, não é capaz não sabe como tratar de um problema. Por exemplo, não sabe que um processo não pode ser tratado como um ente que já existe, uma coisa que já existe. Um processo é uma tensão, um sistema de transformações em perpétua tensão que um dia se resolve. Por exemplo, a gestação, um dia ela se resolve. Ou o cidadãozinho nasce, ou ele morre, pô. E daí, na hora que ele nasceu, fala, bom, agora é o ser humano, esse é o fulaninho, você dá até o nome para ele. Aí não resta mais dúvida de que é um ser humano. Mas enquanto está na formação, ninguém sabe se um feto é um ser humano ou não. Por quê? Porque ele nem é e nem não é. Ele é um processo. Então,
como muita gente não tem cabeça para distinguir entre um processo e uma coisa, criam discussões absurdas e forçam a população a acreditar que a discussão é o seguinte: não, de um lado existe a ciência que quer o aborto, e do lado existe a fé religiosa que não quer. Isso é fraude. Quem quer que articule o problema assim está enganando você, pô, fazendo você de trouxa. Esse pessoal da Veja, quando entra nesta coisa de aborto, de gay, etc., eles são especialistas em enganar as pessoas. Quer dizer, não estão fazendo uma análise correta, estão forçando a questão para articulá-la de uma maneira premeditada que leve, vamos dizer, a uma conclusão que eles desejam e que eles mesmos já tomam como se fosse o fato consumado, os novos tempos, condenando, portanto, como reacionário, atrasado, quem quer que não esteja, vamos dizer, de acordo com eles. Isso é uma coisa totalmente absurda, porque o que o senhor está propagando hoje pode sair da moda amanhã, daí o atrasado vai ser o senhor. Por exemplo, esta ideia de que a história humana tem uma linha ideal predeterminada, né? E que esta linha ideal é decidir, por exemplo, com a liberdade sexual crescente. Isso é a premissa básica de tudo que esta porcaria de mídia brasileira escreve. Tá certo? Ora, se o curso da história é liberdade sexual crescente, então é o seguinte: bom, primeiro houve a liberação das mulheres, depois houve o casamento gay, depois houve o abortismo, depois houve o casamento gay, e se existe essa linha ideal, ela não tem por que terminar, é uma linha ilimitada. Então qual será o próximo passo da liberação sexual? Vai parar? Ou vai ter um próximo passo? Então o próximo passo vai ser a pedofilia. O outro passo é a bestialidade. E assim por diante. Ora, o senhor está disposto, aqueles que defendem esta ideia dessa linha ideal do progresso, estão dispostos a aceitar essa consequência da sua própria premissa? É claro que não. No entanto, nós sabemos que assim como 30 anos atrás, 30 ou 40 anos atrás, começam a surgir os movimentos em favor de casamento gay, essa coisa toda, hoje já existem movimentos em favor da pedofilia. Nós vimos aqui, eu peguei na internet, um diálogo entre dois líderes gays brasileiros, nos quais os dois estavam em pleno acordo de que a pedofilia, se é praticada com consentimento do cidadãozinho, é inteiramente normal. Quer dizer, chega tarado na rua, chega lá para o seu filho de 5, 6 anos, diz: você quer dar para mim, moleque? O moleque disse: quero. Pronto, então ficou tudo certo, está tudo limpo, porque o moleque quis. Esta tese já está sendo propagada, tá certo? E, mais ainda, os agentes dessa nova moral, da moral abortista, moral do casamento gay, é tudo pessoal ligado à ONU. Não por coincidência, se vocês querem saber qual é a classe profissional que é recordista de pedofilia no mundo, os assistentes sociais da ONU. Os assistentes sociais da ONU na África fizeram uma verdadeira devastação com a molecada lá, tá, né? Então, e é esta gente da pior qualidade que hoje vem nos dar lições de moral. Tá certo? Ora, todas essas questões de liberdade sexual ou de repressão sexual, elas têm que ser tratadas com muita seriedade, com muito bom senso, para você não fazer injustiça para ninguém. Tá certo? Agora, se você parte para este tipo de argumentação, que não precisa entrar no mérito da coisa, porque já dá a questão por resolvida e já condena como passadista ou reacionário quem quer que esteja contra, então aí não precisa seriedade nenhuma, tá certo? Porque os tais dos direitos humanos, inclusive o direito de investigar a verdade, o direito de discutir, já foi tudo pisoteado pelo caminho. É isso? É isso. Vamos lá. Vamos lá? Muitas perguntas aqui, muitos comentários também. O João Carlos dos Jardins das Américas, Olavo, ele diz: primeiro, parabéns ao programa e a todos. Concordo com tudo que o senhor disse, contudo gostaria de saber a sua opinião quanto à rejeição que uma mãe tem se o filho é fruto de um estupro. E eu não tenho opinião nenhuma. Eu acabei de dizer que essas questões têm que ser tratadas com muito cuidado. E eu reconheço que esta questão ela é de uma gravidade tão grande que eu preferia que ela nem existisse, tá entendendo? E eu acho que isso tem que ser pensado com muita seriedade, com muita humanidade, tá entendendo? E com a consciência de que qualquer conclusão que a gente chegue pode estar errada, tá certo? Como no caso do feto. Então a gente tem que ir pela prudência. Quer dizer, se eu optei contra o aborto, não é por uma questão dogmática de ser contra, ou questão religiosa, é por uma análise filosófica que diz: olha, por uma questão de prudência, se você tem a possibilidade de estar matando um ser humano e você não tem certeza absoluta de que não é isso que você está fazendo, é melhor não fazer. Né? Então, eu acho que é por este mesmo critério que isso deveria ser encaminhado.
né? Mas eu não tenho nenhuma posição pessoal a respeito, não conseguiria formá-la assim de improviso, isso precisa pensar muito seriamente, eu tenho toda a razão de levantar esse problema. Continue pensando nele, eu vou tentar continuar do meu lado, se um dia a gente chegar a uma conclusão, a gente conversa. A Cláudia de VV pergunta o que vocês acham da possibilidade do novo Papa ser um brasileiro. Deus me livre. Se um dos cardeais fosse eleito, isso não seria um impulso aos programas sociais como o MST? Olha aqui, está aqui. Quem é o candidato? Os candidatos, tinha aqui a foto de um sujeito aqui. A foto é do tal do Cláudio Rumes. Esse seu Cláudio Rumes, tá certo? É aquele cidadão que aceitou no prédio da Arquidiocese instalar a Organização Católicas pelo Direito de Decidir, que é uma filial de uma organização americana, que é uma organização explicitamente satanista, cuja revista, que se chama, por paradoxo, por ironia, se chama Consciência, publica odes a Satanás, odes a Lúcifer. Tá certo? Então é uma organização satanista, uma organização que está metida em inúmeros escândalos nos Estados Unidos, e esse seu Cláudio aceita isso. Chamar de dom, eu não vou chamar de dom, não. Seu Cláudio aceita isso na Arquidiocese como se fosse uma coisa normal. Se esse sujeito for Papa, está na hora de dizer aquele negócio para o planeta que eu quero descer. Esta ideia do Lula, né, ir lá tentar interferir de alguma maneira, fazer pressão para que o Papa seja brasileiro, quer dizer, patriotada brasileira deve interferir na escolha do chefe da igreja. Senhor Lula, o senhor sabe o que quer dizer Igreja Católica? Quer dizer Assembleia Universal. A sua patriotada não tem nada a ver com isso, isso é uma coisa de uma baixeza, de uma mesquinharia fora do comum. Mas vai lá o presidente da Zâmbia e diz, não, o Papa tem que ser zambiano. Vai o cara da Itália e diz, não, tem que ser italiano. Que palhaçada é esta, meu Deus do céu? Na Bíblia está escrito, os anjos das nações são demônios. O anjo do Brasil é demônio também, a patriotada não tem nada a ver com isso, o interesse nacional que se dane, porque existe o interesse da espécie humana que está acima de tudo isso e que é este interesse que a igreja tem que defender. Tá certo? Para mim pouco interessa que o Papa seja, vamos dizer, da África, da Rússia, não é isto o que interessa, quer dizer, colocar estas questões de interesse nacional e de propaganda nacional nessa hora é de uma mesquinharia, de uma baixeza incalculável. Eu não quero que o Papa seja brasileiro, não, porque eu acho que a CNBB inteira não presta. Tá certo? Eu acho que a igreja brasileira já é praticamente cismática, tá certo? Você entrar numa igreja no Brasil e entrar numa na França ou nos Estados Unidos é um contraste brutal, porque aqui você só vê propaganda eleitoral, besteirada, tá certo? Baixeza, interesse civil sendo defendido, e quando você pensa que a igreja do mundo inteiro está assim, fala, não está não. Você vai na igreja da França, você chega 3 horas da tarde, né, Paris, a igreja está cheia, tá certo? E está lá o padre fazendo um sermão exatamente como você ouviria nos anos 50, nos anos 20, ou em 1400, porque doutrinas religiosas, por excelência, são permanentes, elas não são mutáveis, elas não têm que se adaptar aos tempos, tá certo? Existe quem não entende a articulação, vamos dizer, de tempo e eternidade, pode achar que tudo deve mudar igualmente. Mas, meu filho, quando você levanta um pé, você deixa o outro no chão. Quer dizer, só existe um movimento em função de uma permanência. Qualquer pessoa sabe disso. A articulação, vamos dizer, de mudança e permanência é a base da história humana, é a estrutura do tempo histórico que nós temos. Quer dizer, se não há elementos permanentes, a própria consciência histórica desaparece. Você está entendendo? Ou seja, quer dizer, se tudo muda uniformemente ao mesmo tempo, não há sequer a possibilidade de você ter uma consciência de mudança. Então, no processo histórico, existem elementos de mudança e existem elementos de permanência. A articulação dos dois é a base de tudo. E nesses elementos de permanência, digo, o Evangelho é um dos elementos de permanência, a Torá é um dos elementos de permanência, o Corão é um dos elementos de permanência, assim como existe em volta inúmeros elementos de mudança. As duas coisas são boas. Quer dizer, tanto o permanecer quanto o mudar fazem parte da vida, tá certo? E alguém tem que representar o aspecto permanente. Isso a igreja representa, ótimo para ela e ótimo para nós. A igreja não tem que se adaptar a essas coisas, não, assim como nenhuma religião tem que se adaptar.
Quer dizer, por que ninguém chega, por exemplo, aos rabinos e diz, olha, esse Moisés não está com nada, tem que mudar essa Torá para ela se adaptar agora ao regulamento do Partido Comunista ou do Partido Nazista. O Partido Nazista achava que ele também era o progresso e quem estava contra eram os atrasados. Tá certo? Então, Hitler achava, esses judeus são os atrasados, porque eles continuam nessa porcaria deste livro aí e nós já inventamos um negócio melhor chamado Mein Kampf. Vamos lá. Vamos lá? O Dagoberto de São Paulo, ele pergunta o que o senhor acha da célula-tronco do embrião e por que o senhor está bebendo tanta água no programa. Eu também não entendi. Porque eu estou com muita sede, isso aqui está quente pra caramba. Nossa, ele não sabe da célula-tronco, a gente fala é, da não sede. sei. A resposta é não sei, mas eu acho que os critérios gerais têm que ser os mesmos usados com relação ao aborto. Essas coisas têm que ser usadas pelo princípio do risco moral menor. Isso que você falaria para a Beatriz também, que ela fala sobre o feto anencéfalo que não vai sobreviver? Também se acaso... Não, que não vai sobreviver, isso é fraude, existe inúmeros casos de pessoas que simplesmente não têm cérebro. Isso tem um neurologista inglês, esqueci o nome do sujeito agora, mas era um dos grandes neurologistas ingleses da época, isso já faz mais de 5 anos. Um dos pacientes dele, ele fez, o sujeito apareceu com umas dores de cabeça, um aluno, ele fez todos os exames, o sujeito simplesmente não registrava a presença de cérebro. Você tem uma coisa líquida dentro. Então, isso significa o seguinte, nós ainda não sabemos como é que funciona isto. Se alguém quiser mais informações sobre esse negócio do sujeito sem cérebro, escreva para mim que eu passo. Agora, tem gente que a gente tem que dar essa informação, o sujeito faz piadinhas, ele diz que existe sujeito sem cérebro, mas os neurologistas da Inglaterra todos sabem disso, pô. Agora, o caipira ri daquilo que ele não entende. Você para de ser caipira. Quer dizer, a gente dá uma notícia que te espanta e você quer. Que besta. Né? As pessoas têm que parar com isso, meu Deus do céu. Se tem um fato aqui, se deu uma notícia, tá certo? Esta notificação desse neurologista inglês depois foi repetida inúmeras vezes. Chegaram a fazer um documentário a respeito, passou na TV inglesa. Lá está todo mundo sabendo disso. Aqui no Brasil que ninguém sabe de nada, então a pessoa, uns ou ficam escandalizados ou começam a rir. Que babaquice, né? Vamos parar com isso. Ou seja, eu não tenho solução para este problema, tá certo? Mas eu sei que se existe uma possibilidade de que o indivíduo com o cérebro profundamente lesado, tá certo? Ou até sem cérebro nenhum, apenas, vamos dizer, parece que ele tinha apenas o córtex, interiormente tinha nada, era líquido, né? Se existe essa possibilidade, nós não temos direito de ir matando as pessoas só porque elas não combinam com o nosso né, modelito. Né? A Cássia do Alto da 15 pergunta, Olavo, qual a sua opinião quanto ao caso da terra esquiavo? Será que ser contra a eutanásia não é um retrocesso? A eutanásia é outra coisa. O sujeito quer que tenha eutanásia. Quer que tenha para quê? Para fundamentar um novo tipo de sociedade, um novo tipo de cultura, no qual o prazer será mais importante que a vida. Quer dizer, hoje em dia nós dizemos que existe um princípio de direito à vida, dentro do qual está o prazer. Os caras querem inverter. O direito ao prazer é absoluto, o direito à vida é relativo. Tá certo? Vamos dizer, um princípio cultural absolutamente insano, maluco e autocontradditório. Mas vocês querem porque querem. E quem é que quer atrás disso? É a ONU. A ONU quer a eutanásia. A ONU quer o princípio da eutanásia, George Soros quer o princípio da eutanásia, Fundação Rockefeller quer a eutanásia. Ou seja, todos esses grandes poderes do mundo querem isso. Eles querem uma nova civilização à imagem e semelhança do que eles acham bonito. Então, eles dão aquilo como se fosse um fato resolvido, como se ele não tivesse mais direito de discutir. E quando você quer discutir, então você é a favor do retrocesso. É a mesma confusão da ordem do tempo com a ordem da verdade e falsidade. Ou a ordem do certo e do errado. Tá certo? O Marco no caso da terra esquiavo, não precisa entrar na questão da eutanásia. É só você ver o seguinte aqui. O juiz que deu a sentença para tirar o tubo recebeu dinheiro na última campanha do advogado do Michael Schiavo. Esse juiz está desqualificado, existe um caso de corrupção gravíssimo por trás disso, e no devido tempo todos esses cidadãos vão parar na cadeia. Michael Schiavo, Juiz Greer, etc, etc. E a terra esquiavo foi jogada fora porque estava atrapalhando essas pessoas. Tá? O Marco pergunta se existe alguma obra que você indicaria sobre a KGB. Existe o do Christopher Andrew, que se chama The Sword and the Shield. Quer dizer, a espada e o escudo,
que são uma série de documentos coligidos ao longo de 10 anos por um funcionário chamado Mitrokin, um dos primeiros documentários globais sobre a KGB. É muitíssimo importante e, especialmente para o Brasil, é importante o livro de Ladislau Bittman, que se chama The KGB and Soviet Disinformation. KGB é desinformação soviética. Então, eu posso trazer esse livro aqui num outro dia para mostrar. Existem inúmeros livros importantes sobre este assunto da KGB. Eu recomendo enfaticamente a série da Universidade de Yale, que se chama Annals of Communism, Anais do Comunismo, dirigida por Harvey Klehr. Klehr escreve K-L-E-H-R. E Harvey escreve Harvey com Y no fim. Eu quero registrar só aqui a participação da Anabel de São Paulo por e-mail e do Frank McMuller Júnior também por e-mail. A Anabel diz o seguinte: quero agradecer a coragem desses brasileiros que fazem o programa Mídia Sem Máscara. Vocês estão plantando as sementes de um novo Brasil. Estão trazendo a conversa das salas das universidades para a grande massa. Precisamos dessa consciência, inclusive para nos ajudar a começar a votar. E o Frank, caro professor Olavo, gostaria de parabenizá-lo pelo seu programa e dizer que o país precisa de pelo menos mais 30 pessoas como o senhor, principalmente na imprensa que hoje é visivelmente manipulada pelo governo e mascarada para a população. Parabéns, continue assim, abrindo os olhos dos seus fiéis telespectadores. Muito bom, ótimo. E a Vera do Cotolengo, que depois nós vamos ter que falar um pouquinho também com o nosso amigo que está aqui, o Munique, ela vai falar com um assunto muito importante dessa semana. Munir, tem uma coisa importante a dizer, a gente está comentando tudo só aqui. Só essa então da Vera, Munir. A Vera do Cotolengo que pede para mencionar as grandes comunidades terroristas em todo o mundo que também possuem aliados e informantes. Olavo. Mas, olha, esse negócio do terrorismo internacional, isso é uma rede muito mais estreitamente articulada do que parece, e articulada sobretudo com o pessoal de mídia e com, vamos dizer, os políticos e com vários partidos políticos. No Brasil, nas últimas semanas, tem se desviado a discussão para saber se o PT recebeu ou não dinheiro das Farc, por exemplo. Se recebeu ou não recebeu dinheiro, não faz a mais mínima diferença. A solidariedade contínua do PT com as Farc é criminosa em si, independente de ter recebido dinheiro. Se não recebeu dinheiro, até pior, porque não recebeu dinheiro, mas gastou. Gastou dinheiro para fazer as reuniões do Foro de São Paulo, etc, etc. Tudo isso está ajudando as Farc. Está lá a declaração assinada pelo seu Lula, acusando o governo colombiano de terrorismo do Estado e professando explicitamente solidariedade às Farc. Isso é crime em si, com dinheiro ou sem dinheiro. Essa questão de se recebeu dinheiro, o aspecto do dinheiro só está sendo privilegiado porque o Brasil se tornou um país corrompido, onde o dinheiro tem mais importância do que a honra, do que a verdade, do que a vida humana, etc, etc. Então, se matam não sei quantas pessoas, não escandaliza a ninguém, mas se pegam lá ao nosso dinheiro, fica todo mundo escandalizado. Esse aspecto, se recebeu ou não recebeu dinheiro, é um aspecto menor. O seu Cristóvão Buarque, eu até tinha marcado aqui, um amigo meu até marcou aqui onde estava, mas eu perdi o... Que agora fizeram uma comissão para investigar o negócio da Farc. Quem prendeu a comissão? Cristóvão Buarque, que é o homem do PT. Mas que falta de vergonha. Quer dizer, você vai chamar aí o Herodes para gerenciar o berçário. O Herodes, isso mesmo, está chamando o Herodes para gerenciar o berçário, meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Até onde vai essa envergonhice dessa gente? Eu chamo aqui seu Cristóvão Buarque, eu desafio, vem aqui, seu Cristóvão Buarque, vem aqui defender o seu direito moral de investigar seu próprio partido. O senhor quer que todos os partidos façam o mesmo? Quer dizer, o criminoso do PFL vai ser investigado pelo PFL. Seria o corporativismo, quer dizer, cada um investiga os seus. Não é isso? Mas isso é um procedimento mafioso, obviamente mafioso. Né? E também, mais pouco importa se o PT recebeu dinheiro das Farc ou não. O PT tem sido solidário com esta organização, enquanto esta organização, ao mesmo tempo, o PT recebia gente das Farc no Palácio, o Livro Dutra recebia no Palácio como hóspede oficial, ao mesmo tempo que a Farc vendia 200 toneladas anuais de cocaína aqui, dava tiro em soldado brasileiro na Amazônia, recrutava brasileiro para trabalhar por narcotráfico. Ora, esta solidariedade, mesmo que não haja dinheiro, ela é criminosa em si. O lugar de seu Olívio Dutra é na cadeia depois disso. Ora, meu Deus do céu, como é possível? Você está afagando o criminoso que vem de fora e ataca o seu país? Isso é traição, isso é crime de alta traição, isso é pior do que receber dinheiro. Quer dizer, eles estão afagando esta gente. O homem da Farc é o mais bem tratado do Brasil, o senhor Olivério Medina é recebido como um príncipe. Isso já é crime. Por quê? Porque nós sabemos que a organização dele
atua criminosamente no Brasil, mata brasileiros, distribui cocaína a granel aqui. Com que direito alguém tem de ter uma parceria política com esse sujeito, mesmo sem receber um tostão? O PT está cometendo crime de ser solidário com isso há mais de 10 anos. Eu estou dizendo isso há mais de 10 anos, as pessoas não têm coragem. Esse pessoal, esse é o general Félix. Eu desafio o general Félix a vir aqui neste programa e provar que ele não sabia de nada. Ora, meu Deus do céu, não leu as atas do Foro de São Paulo, não está lá explícita a solidariedade? Não foi noticiado que o Olívio Dutra recebe o pessoal da FARC como hóspede oficial no Palácio? Ao mesmo tempo em que o Fernandinho Beiramar estava confessando que comprava 200 toneladas anuais de cocaína da FARC em troca de armas que ele trazia do Líbano. Ora, se aqui você tem uma articulação criminosa e, por outro lado, tem uma parceria política, pouco importa que essa parceria política não tenha rendido dinheiro, rendeu poder político que é melhor do que dinheiro. Será que esse país perdeu totalmente a noção do que é certo e o que é errado, pô? Será que, vamos dizer, a fé que as pessoas têm no Lula é superior à fé que tem em Deus? Aliás, apareceu esse seu Mauro Morelli, bispo. Quer dizer, bispo, bom, não é melhor não dizer o que eu penso do homem, mas Jesus Cristo na presidência não seria melhor que o Lula. O bispo diz isto. Mas eu digo o seguinte, se pegar todas as prostitutas e todos os bordéis do Brasil e botar no seu lugar de bispo, será o melhor bispo do que você. Entendeu? Vamos lá. Vamos falar com o Munir um pouquinho? Vamos falar com o Munir. Vamos, Munir. O Munir tem algo a nos ensinar aí. E como eu fiquei ausente, mas eu estou querendo gastar tudo uma vez. Tem pergunta ainda para você, tem pergunta, vamos falar um pouquinho com o Munir sobre a tal da medida provisória 232, hein, Munir? Quer dizer, a medida, bom, boa tarde a todos, né? Como sempre estou aqui para dar o lado liberal dos assuntos econômicos da semana, sempre lembrando que confundir liberalismo com neoliberalismo é a mesma coisa que achar que o porco da Índia é alguma espécie de porco. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bem. Então, a medida 232 foi derrotada pelas artimanhas e pelos bastidores da política, muito mais porque há uma guerra de natureza partidária e de natureza parlamentar acontecendo do que pelos seus próprios deméritos. Então, esse é o ponto negativo desse assunto, porque é verdade que houve uma grande mobilização. O presidente da Associação Comercial de São Paulo, Guilherme Assis Domingos, fez um trabalho extraordinário de mobilizar cerca de 1.000 instituições ligadas à economia, ligadas a associações de pessoas em geral, sobretudo de cunho profissional, para fazer uma frente de resistência à medida provisória. Ela tem todos os defeitos que você possa imaginar. Ela é uma medida covarde, é uma medida sorrateira, foi lançada no último dia do ano, sem nenhuma espécie de debate em nenhuma parte, muito menos no parlamento, nem na imprensa, não houve nenhuma. E foi incluída, então, como complementação àquela promessa do governo, que é muito justa, de se corrigir a tabela de correção do imposto de renda, porque na medida em que os salários aumentam pelo simples efeito da inflação e não havendo correção na tabela, os assalariados ficam ganhando cada vez mais sob o ponto de vista fiscal, portanto, eles pagam muito mais imposto. Para poder compensar, então, esta devolução do dinheiro que não lhe cabe, de fato, o governo resolve, então, na calada da noite, como faz um bandido, como faz um bandoleiro, dar um golpe na sociedade e adicionar à correção da tabela do imposto de renda uma medida aumentando o tal do lucro presumido. Quer dizer, a ideia aí é a seguinte, há um grupo de empresas chamadas prestadoras de serviço que pagam um imposto por um critério chamado lucro presumido. Quer dizer, a Receita Federal presume que aqueles determinados profissionais tenham um lucro por mês. E sobre esse lucro incide, então, uma alíquota de imposto de renda que é equivalente à alíquota da pessoa física. A mais vergonhosa de todas os desdobramentos dessa história foi a desculpa que o governo deu para fazer isso, dizendo que estava promovendo a justiça tributária. Então, eu acho que vale a pena discutir um pouquinho isso, em seguida falar do que o governo entende por justiça. Então, vamos lá. Então, o governo acha que uma pessoa que tem um salário tem uma situação fiscal pior daquela que tem uma firma. Então, pegue dois médicos. Um médico recebe um salário, o outro tem uma pessoa jurídica de prestação de serviço que fatura
que recebe o dinheiro dos seus clientes. Diz o governo que o assalariado tem mais imposto que o outro, portanto, teria que haver um equilíbrio nessas duas cargas fiscais. Bom, o que o governo não lembra é que o sujeito que vive lá no escritóriozinho por própria conta, que não é assalariado, ele não tem 13º, ele não tem férias, ele, para poder ter uma aposentadoria, vai ter que bancar 100% o seu fundo de aposentadoria. Quer dizer, falar de injustiça numa coisa dessa é exatamente o que faz o governo o tempo todo. O governo não tem a menor ideia do que é justiça ou injustiça, porque o governo vive numa espécie de limbo moral. Quer dizer, o governo se arroga o direito de fazer o que bem entende, e tudo aquilo que ele acha que precisa fazer para o seu próprio benefício, ele chama de justiça. E aquilo que ele acha que é aquilo que ele... E as vítimas, então, são todas injustas obrigatoriamente. Trata-se, portanto, de um estratagema de expropriação do dinheiro dos outros a partir de um estratagema anterior de criminalização de todo mundo. Ou seja, o que o governo faz é dar a impressão que médicos, advogados, engenheiros, pessoas que lutam pela sua vida, que vivem o mundo real, quer dizer, não vive o governo vive um mundo em que o dinheiro cai automaticamente, magicamente, no bolso deles. Uhum. Pois para o resto das pessoas que estão trabalhando, o dinheiro vem se houver o quê? Houver esforço, trabalho, dedicação, reciclagem, mais esforço, mais trabalho, mais dedicação, é uma vida inteira de dedicação para a gente conseguir viver e manter a vida mais ou menos aí acontecendo do seu ponto de vista concreto. Quer dizer, que direito moral tem o governo para vir falar de justiça e injustiça? Então, eu queria muito que os nossos telespectadores percebessem que o que nós precisávamos levar de lição nessa história da medida provisória 323 não é ela em si, porque o governo vai voltar por outro método qualquer. Não se iludam. Quer dizer, eles farão... o objetivo do atual governo já era o objetivo do anterior, vamos ser completamente justos, ou seja, o objetivo desses dois governos, que são ambos socialistas, com a diferença de que o anterior tocava a cantilena socialista com um quarteto de cordas e agora esse toca com um conjunto de pagode. Não tem outra diferença a não ser essa. É uma diferença só de natureza de estilos. Então, a partir dos governos socialistas brasileiros, o governo do PSDB e esse atual, o que está acontecendo é que o processo de carga tributária só aumentará. E eu faço aqui a profecia que o provável método pelo qual serão feitos os próximos aumentos estão ligados à cobrança da contribuição previdenciária, não mais sobre a folha de pagamento, porque a sociedade já ficou muito competente para isso, ela já é muito produtiva, já aumentou-se muito a produtividade, mas pelo faturamento. Ou seja, nós estamos aos pouquinhos chegando numa situação em que toda a carga tributária brasileira é sobre o faturamento das pessoas, que já é no caso o salário, e das firmas. E isso significa que se tornará cada vez mais desnecessária a apuração do lucro. Porque esse é o que eu considero a sistemática mais próxima da escravatura em si. Uhum. Quer dizer, a escravidão funciona mais ou menos assim, você expropria o trabalho do sujeito. Então, o Estado não está sendo, nesse momento, mais um sócio no sucesso da sociedade. Ele é um sócio da sociedade, um sócio parasita, que escraviza todo mundo, criando uma espécie de corveia permanente em que os cidadãos precisam, daqui a pouquinho, trabalhar metade do ano só para sustentar quem? Esses paladinos da justiça. Mas paladinos para quê? São organizações estatais, são entidades estatais, cujo único objetivo é promover o próprio interesse do seu objetivo central partidário, do seu conjunto de militantes que estão, na verdade, apenas arrumando emprego com isso. Na semana passada eu já disse, a conta que está sendo feita hoje é de que durante o governo Lula foram adicionados à folha de pagamento federal 115 mil pessoas. E essas 115 mil pessoas são os militantes do PT a quem se está dando cargos de ocupação do Estado para fins de produzir a maior quantidade possível de totalitarismo com face humana, que é esse totalitarismo que nós temos hoje. Esses tentáculos que o Estado estabelece na sua conta bancária, no seu cartão de crédito, no que você faz, no que você não faz, na sua linguagem, no modo como você fala, no modo como você se relaciona com os outros. Enfim, nós estamos
caindo nesse conto do vigário da tal da justiça social, cujo objetivo nada mais é do que simplesmente engordar a própria estrutura do Estado. O Estado, então, impede que tudo aconteça e quando tudo não acontece, ele aparece dizendo que está aí para resolver aquilo que os outros não fizeram. Ora, os outros não fizeram porque ele impediu desde o princípio. E é isso que eu queria que vocês prestassem atenção. Não se trata tanto de festejar o final da 223, porque o governo voltará a carga por outro caminho. Sabe Deus quem será a próxima vítima? Vão inventar um outro jeito qualquer. O problema é que nós não devemos aceitar, em princípio, nenhuma conversa de justiça social. Faça de conta que não há possibilidade disso existir. Não existe dívida social, não existe justiça social. Isso tudo é um golpe do vigário que estão aplicando nas pessoas para aumentar a carga tributária. Só interessa a eles. E a taxa de juros brasileira é tida como uma das mais elevadas do mundo, certo? Por que isso acontece? Né? Quem que é o responsável por esse patamar tão alto? É a taxa mais elevada do mundo em termos reais. Você pega a taxa nominal, que é essa que aparenta, essa que está escrita no jornal, reduz a inflação no período de um ano, a taxa sempre anual, e você tem então a taxa real, que é a diferença das duas. O Brasil paga a maior taxa de juros do mundo. Nominalmente, ela é muito alta, sim, porque o governo acha que com isso está combatendo a inflação. Quer dizer, o governo acha que ao criar uma taxa de juros referencial muito alta, ele contamina o resto das taxas de juros da sociedade com também aumentos, e esses aumentos, então, inibem o consumo, porque o governo acha que o senhor e a senhora que querem comprar uma geladeira, porque a de vocês não presta mais, são os responsáveis pelos malefícios do mundo. Então, imagine vocês que tem uma sociedade em que o governo expropria da sociedade 37%, mais ou menos, de tudo que é produzido. É mais de 1/3. E esse dinheiro que é expropriado é entregue, então, para a burocracia estatal, sobretudo do governo federal, completamente distraída, a fazer de conta que trabalha. E o problema não é isso, não. O problema é o senhor e a senhora que precisam trocar o carro porque o de você já vai muito mal, ou porque querem comprar um móvel, uma mobília nova. Então, para impedir que essas pessoas produzam este ato horrível, este ato criminoso, que é tentar ter uma melhor situação econômica, o governo, então, joga as taxas de juros lá em cima, esperando, então, que as Casas Bahia vão cobrar dos pobres 10%, 12% ao mês, e isso impediria que as pessoas consumam e a inflação, então, tecnicamente, seria mais baixa. Bom, na prática, mesmo considerando já, de certo modo, a imoralidade desse argumento, na prática, a razão pela qual a taxa de juros é alta é que o Estado, desde que inchou, e a partir do governo Geisel, mais ou menos, ele, ao perder os instrumentos inflacionários de produzir o imposto inflacionário, ou seja, o Estado não pode mais cobrar a inflação. Como é que o Estado cobrava a inflação? O Estado imprimia dinheiro falso e pagava as suas dívidas com dinheiro falso. Como ele sempre pode imprimir mais, ele então tinha a fábrica de dinheiro falso, e é por isso que o Estado vivia da inflação. Com o final da inflação no plano real, o Estado fez duas coisas: aumentou a tributação a esse nível que está hoje e criou uma taxa de juros tão alta, de modo que ele possa captar no mercado. E o Brasil tem uma dívida pública de alguma coisa em torno de 900 bilhões de reais. Esses 900 bilhões de reais são captados no mercado pagando taxas de juros por eles. Quer dizer, para que o governo possa rolar esta dívida, ele não consegue fazer isso, porque o tal do superávit primário é incapaz de pagar o serviço da dívida. Então, o governo tem que manter a taxa de juros alta para poder manter entrando um dinheiro de empréstimos, e com isso ele consegue continuar sendo exatamente quem é. Ou seja, o Estado brasileiro não fez nenhuma reforma porque ele continua baseado num conjunto de injustiças estruturais fundamentais. Por exemplo, a ideia de que os seus trabalhadores, os funcionários dos ministérios, ao se aposentarem, precisam ganhar a mesma coisa que ganham os seus posteriores, os seus sucessores na ativa. Quer dizer, esta é uma ideia maluca que nem a Suécia é capaz de fazer. Então, para que isso possa ser mantido assim, que é uma injustiça, o governo só consegue manter essa injustiça dizendo que injustos são os outros. Então, que esse sujeito do ministério não é injusto, ele é um aproveitador, ele é um safado, mas ele é visto como sendo, sobretudo pela justiça, como tendo um direito adquirido. E direitos adquiridos são custos fixos dos outros.
Então, para que o governo possa financiar esse direito adquirido, portanto, se é direito é justo, ele é obrigado a criminalizar e demonizar os outros. Então, ele tem que dizer que os médicos é que são os demônios, que ganham demais. Então, Sim. vamos lá naquela da noite, na noite de 31 de dezembro, estabelecer um imposto sobre eles. Então, é preciso que vocês prestem atenção nisso, porque eu não estou falando de economia aqui, eu estou falando de questões morais básicas. Não é possível construir uma economia na base de uma imoralidade desse tamanho. Não dá. Olavo. Quer dizer, o problema central é moral, não é econômico. A economia, no fundo, é uma coisa muito simples, é uma técnica que qualquer pessoa pode aprender, não há nenhum segredo. O problema é que ela não tem uma autonomia, ela está sujeita a decisões políticas e, sobretudo, a decisões de âmbito moral. E o que nós estamos vendo no Brasil na questão tributária é um processo absolutamente imoral sobre todos os aspectos. E é isso que vocês que estão nos ouvindo precisam entender na próxima vez que vocês tiverem a tentação de cair na cantilena sobre justiças, fome. Hoje o Lula estava dizendo na televisão que ele achou o Papa gostou muito do Papa, porque o Papa, afinal, era um sujeito que o acompanhava no seu esforço de combater a fome. Como se o Papa tivesse... O Lula fosse a medida das virtudes do Papa, né? Isso. O Lula, então, agora passou... Quase tão bom quanto o Lula. O Papa passou a ser a medida das virtudes do Lula. Quer dizer, o Lula passou a ser o referencial moral. Essa conversa, referencial moral do governo, veja, eu posso até acreditar que o presidente da República é um ser meio ingênuo, que tenha lá uma certa caipirice natural, vamos até dar a ele alguma indulgência, mas isso é, no fundo, um exercício absolutamente imoral da credibilidade, do aproveitamento sem vergonha, da credibilidade, da boa-fé das pessoas. Então, vamos deixar de olhar para esse assunto sob esse prisma ingênuo, infanto-juvenil, de questões como justiça social, dívida social, pobreza, porque não é assim. A ir por esse caminho, prepare-se para entregar todo o dinheiro para eles e virar todo mundo funcionário público, incluindo nisso aí o pipoqueiro, sem querer, obviamente, compará-los um ao outro. Não, sem querer nivelar as prostitutas, essas pessoas. Você não Pois vai querer. Agora tem uma aqui para o Lavo, do Bairro Alto, do Aloísio. Ele diz assim que gosta muito de ouvir a opinião do Olavo de Carvalho, porque tudo que ele fala interpreta ao contrário. Assim eu chego à verdade dos fatos. Puxa, o senhor descobriu um meio tão simples, né? Já é fácil. Puxa, se todos fossem tão inteligentes quanto o senhor, pega uma opinião, inverte e achou a verdade. O senhor é um cretino. Olha, e aqui a Fabiane do Pilarzinho pergunta para o Muniz se é verdade que foi aprovado o fim do 13º? O senhor está sabendo alguma coisa? 13º salário? Não foi aprovado isso. Essa ideia de acabar com o 13º era uma ideia do Roberto Campos. E o Roberto Campos era um homem excessivamente irracional para o padrão brasileiro. Então, é uma das pessoas mais odiadas pelo inconsciente coletivo, sem que se tenha a menor ideia de quem tenha sido o Roberto Campos. Mas o Roberto Campos, um belo dia, apareceu e disse assim, olha, esse negócio de 13º é uma bobagem. Primeiro, por quê? Primeiro, porque a gente cria no final do ano para as empresas um encargo que é assim pontual e que é às vezes impagável. Então você ouve de vez em quando no jornal falando, empresa de tal não pagou ainda o 13º. Segundo, por que não pega o 13º, divide por 12 e paga 12avos a mais todo mês? Porque as empresas achariam isso muito melhor e, para o ponto de vista dos empregados, seria igual. Muito pelo contrário, até prefeririam, porque se você recebe o 13º em 12 parcelas, você recebeu o 13º num prazo médio de 6 meses e não apenas uma vez por ano. Todo mundo acha bom haver um adiantamento do 13º. Mas se você disser para mim que você prefere receber no final do ano, porque você é incapaz de economizar, bom, mas isso já é problema seu. Uma vez eu morava num hotel e conheci um porteiro do hotel que pegava dinheiro emprestado numa financeira a 12% ao mês e aplicava na cadeia de poupança a 1% ao mês, mais correção monetária. Eu perguntei, escute, eu queria muito entender por que você faz isso. Ele falou, não, é porque o único jeito que eu tenho de economizar é tendo uma dívida, porque senão eu não consigo pagar. Então, aí eu entendi os limites extraordinários da ciência que eu estudei a minha vida inteira, da ciência econômica, que parte de um pressuposto completamente falso. Mas você sabe que isso existe na sociedade brasileira, esse sentimento que muita gente tem de que ele é incapaz de administrar sua própria vida. Então, que o governo tem a obrigação de administrar por ele.
É um negócio sadomasoquista, mas que acontece mesmo. Tem gente que se enche de dívida também para ter alguma coisa, porque ele está pagando, né? Tem a obrigação de pagar a dívida, tem alguma coisa, senão não consegue. Então, perceba como não tem tanto mal assim em você substituir o 13º por uma outra forma qualquer. Forma essa sugerida pelo Roberto Campos. Então, não, embora eu esteja sugerindo isso, é óbvio que isso não poderia, porque a mentalidade pública é apavorada com qualquer hipótese de fazer qualquer coisa diferente, irá reagir de modo irracional a essa história. Isso não será feito. Mas a ideia de transformar o 13º no aumento de 1/12 do salário é uma ideia muito boa. Não tem nenhum inconveniente técnico de fazer isso. A Abigail do Bom Retiro dá um parabéns pelo programa e ela diz o seguinte: é falado a verdade e tudo que é dito parece ser dito pelo povo. Precisávamos de um programa assim. E Hertes, do Jardim Botânico, esse é o melhor programa que apareceu na televisão brasileira nos últimos 20 anos, hein, Olavo? Parabéns aos palestrantes pelo alto grau de conhecimento. Obrigada a você também pela audiência. E a Raquel, do Jardim Paulista, lá em São Paulo, dá parabéns ao programa e pede para colocar em pauta por que se esconde o índice verdadeiro de inflação no Brasil. Todos percebem que a inflação é muito mais alta do que é passado pelo governo. É isso? Olha, esse é um problema de diferença de termômetros. Quando a gente fala de febre, nós temos um termômetro só, mas quando você fala de inflação, há inúmeros termômetros. Por exemplo, cada pessoa, cada indivíduo, a senhora também, tem uma inflação pessoal. Basta a senhora fazer um relatório dos seus gastos por mês e comparar com o que acontece no mês seguinte. Vai haver um aumento X, e esse aumento X deve ser único, porque a sua composição de gastos deve ser completamente única. Por causa, isso é natural, né? Cada um tem um conjunto de consumos. Então, o problema central é, cada um tem a sua própria inflação. Assim como cada pessoa tem a sua própria inflação, cada firma tem a sua própria inflação, como toda firma tem a sua própria inflação, também cada setor da economia também tem. E há uma inflação genérica para o país, que é calculada por alguns órgãos aí de cálculo, que não são necessariamente órgãos do governo. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, é uma entidade historicamente importante no cálculo da inflação, como também é o IBGE, como há diversas outras entidades que calculam. Então, o problema é que esse problema é grave, quer dizer, é difícil de fazer um cálculo de inflação como a gente indaga sobre a febre de um paciente, porque como há uma diversidade muito grande de consumos, então as inflações variam de pessoa para pessoa. É completamente possível, portanto, que a senhora tenha uma inflação muito maior do que uma pessoa qualquer, uma pessoa em média, a sua vizinha, por exemplo. Agora, o governo faz questão de esconder a inflação, ficou mais difícil de fazer isso. O que ele pode fazer, na verdade, é fazer de conta que não aumentou o que ele aumenta. Por exemplo, ele cria um determinado critério que faz com que um determinado aumento de preços de um assunto que ele controla, como o preço da gasolina, seja atribuído a uma externalidade. Você diz, olha, foi o câmbio que explodiu, então houve uma guerra no Oriente Médio e o preço do petróleo subiu tanto, nós não podemos considerar isso inflação. Com relação a esta abordagem, existem, obviamente, debates técnicos. É preciso sempre fazer menção para a gente não confundir inflação com aumento de preço, que não são as duas coisas, não são iguais de fato. Quando o tomate sobe porque houve um problema climático específico, isso não é uma inflação verdadeiramente. A inflação sempre tem origem na produção de dinheiro, quer dizer, só o governo é capaz de gerar inflação. Ela é sempre um fenômeno monetário. Há variação de preços na economia normais, sobretudo em produtos agrícolas, produtos importados, etc., que não obrigatoriamente configuram inflação. Então, há defesa técnica para se separar bem o que seja aumento de preço, o que seja inflação. A verdade, a inflação brasileira, ela está hoje aí em torno de 7, 8% ao ano. Essa não há muita dúvida sobre isso. Ela é uma demonstração que a política de juros altos está funcionando, de certo modo mas a que preço? Quer dizer, qual é o grau de sacrifício que nós precisamos fazer? É claro que esse não é um raciocínio de economista de banco, porque os economistas de banco acham que tudo vai muito bem, porque os economistas de banco só representam os credores. Então, eles têm a capacidade cínica de chegar e dizer que o Brasil vai bem. Mas como eu não estou representando aqui nem os bancos, nem o grande capital,